Bom dia a todos. Em nome da PI Brasil, gostaria de dar as boas-vindas para mais um evento, para mais um webinar. Hoje, a gente falando sobre a rede ASI, a interface inteligente para a automação da indústria 4.0. Então, nesse sentido, eu queria reforçar boas-vindas a todos os participantes. Agradeço o interesse aí pelo tema, né? Nosso objetivo hoje é de tratar sobre reforçar os conceitos do ponto de vista da simplicidade da tecnologia, a flexibilidade da rede ASI, né? E também já apontar algumas novidades, sobretudo aquelas relacionadas com a indústria 4.0, né? Sempre estão aí fazendo um link já com a versão aí do rede ASI 5.0. Gostaria de lembrar a todos, né, que esse evento ele está sendo gravado, né, e que todos então ficam cientes de acordo, né, com o compartilhamento das informações que serão registradas aqui no áudio, ok? Hoje quem irá apresentar o tema para nós será a Rafaela. A Rafaela, ela é especialista de produtos de automação de fábrica na Pepper Fuchs. A Pepper Fuchs é uma empresa membro do PI Brasil, né? E hoje, então, está colaborando conosco aí na realização desse evento. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui da associação antes de passar a palavra para a Rafaela, né? E então eu vou compartilhar aqui minha tela para que todos eu gostaria de falar aqui do PI Brasil, né? É uma associação dedicada a promover as tecnologias dos protocolos de comunicação, Profibus, Profinet, Profsafe, Profdrive, Profenergy, o IO-Link, né? Juntamente com o protocolo ASI, que pese que a tecnologia ASI tem uma associação independente no âmbito internacional. Nós aqui do PI Brasil estamos diretamente vinculados ao Profibus International, que é onde ocorre o desenvolvimento das tecnologias. O mesmo se aplica à tecnologia ASI. Contudo, em função da sua complementariedade com os protocolos Profibus, Profinet, o protocolo ASI também é promovido aqui no Brasil através da PI Brasil. E aproveitando nesse contexto atual de indústria 4.0, né, o nosso objetivo também é demonstrar aí que os protocolos de comunicação industrial da PI, né, estão diretamente ligados às tecnologias da indústria 4.0, né? Ou seja, são tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0. Tanto é que a gente registra os logos da PCOA, a indústria 4.0, o FDI. Então, essa vinculação como tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0. Gostaria de frisar aqui os objetivos da nossa organização, que é justamente ser um agente para a difusão do conhecimento sobre as tecnologias de comunicação, sobretudo comunicação industrial, sobretudo dos protocolos que eu fiz referência no início da apresentação, né? E também oferecer suporte para os usuários da tecnologia, né? Sejam eles ou
o próprio usuário final, mas também as empresas que são fornecedores, distribuidores de produtos com as tecnologias, né? As empresas de engenharia, integradores, né? Organizações do universo acadêmico, né? E mesmo profissionais independentes, né? Então, a ideia é a gente trabalhar nessa conexão de difundir conhecimento e oferecer suporte aqui na região, no Brasil, né? Esse aqui é um mapa da distribuição do Profibus International. Como eu me referi no começo, a PI Brasil ela está diretamente vinculada ao Profibus International. E somos aí 1.700 associados ao redor do mundo, né? Com perfil de empresas fornecedores de produtos, como eu já falei, de prestadores de serviços, né? E isso assegura aí a capilaridade da tecnologia ao redor do mundo. A organização, então, ela é constituída por o que nós chamamos de RPA, que são, na verdade, estamos nos referindo aqui a associações regionais ao redor do mundo. Então, o PI Brasil é uma dessas 25 RPAs, né? Nós estamos presentes aí, somos um desses 25 organizações, justamente para no âmbito, vamos dizer, regional, a gente poder trabalhar na promoção da tecnologia. Ainda pensando em atender os nossos objetivos, existe na estrutura da organização que nós chamamos de PICC, são Centros de Competência certificado em Profibus e Profinet. Nós temos ao redor do mundo 59 e aqui no Brasil temos 3 e bem na véspera de constituir um quarto centro de competência. Sempre com o objetivo que o centro de competência ele se propõe a oferecer o suporte, né, localmente. Nós temos aí a figura do que chamamos de PITC, que nós estamos falando aqui de Centro de Treinamento Certificado em Profibus, Profinet, né? E aí é o braço da PI Brasil, no caso, para oferecer treinamento, trabalhar na qualificação de profissionais, né? Hoje, destes 32 PITCs que nós temos ao redor do mundo, aqui no Brasil nós temos 2, né? E a associação, a PI Brasil, continua trabalhando no esforço para desenvolver mais organizações, mais PITCs aqui no Brasil, com o intuito de justamente descentralizar aí, o treinamento ao redor do país. Temos também na estrutura, né, 9 laboratórios, aí laboratório para validação de produto, né? E hoje no Brasil nós não temos um laboratório com esse perfil, até porque, infelizmente, a nossa demanda aqui no Brasil é bem baixa, né? Então, não se justificou ainda a gente montar uma estrutura dessa aqui no Brasil. Então, mas ao redor do mundo temos 9 laboratórios para testes de produtos. Queria destacar também que como o Profibus International a partir dele que ocorre o desenvolvimento da tecnologia, né? Nós temos 50 grupos de trabalho, né, que estão discutindo a tecnologia, estão preocupados em desenvolver a tecnologia, né? Então, todo o avanço que ocorre da tecnologia foi drivado a partir desses grupos de trabalho, né? Nós temos aí
mais de profissionais envolvidos nesses grupos de trabalho. São profissionais, de novo, né, ligados a empresas, usuários da tecnologia, a empresas que são fornecedores de produtos, prestadores de serviços, profissionais da área da academia, né, que estão permanentemente discutindo, né. Então, todo o desenvolvimento que ocorreu do Profibus para a Profinet, o IOLink, Profisafe, enfim, todo esse desenvolvimento da tecnologia foi drivado a partir desses grupos, o que assegura aí um dinamismo da tecnologia, sempre tendo essa preocupação de estar alinhado com as principais demandas do mercado. Bom, então, basicamente, é isso que eu gostaria de comentar, né? Nós temos o nosso site, hoje ele está no processo de reformulação, dentro em breve a gente terá o site, mas vocês também entrando lá no profibus.org.br, vocês encontrarão informações sobre o PI Brasil, sobre questão de treinamento, sobre centros de competência, etc. Então, eu os convido a oportunamente nos visitar. Bom, queria então passar a palavra agora para a Rafaela, né? Ela então vai estar agora fazendo a apresentação e desejar a vocês um bom treinamento, né? Que realmente um bom webinar, né? E com referência às perguntas, como temos feito de costume, né? A Rafaela vai fazer a apresentação do tema e, ao final, aí a gente formula as perguntas, ela vai ter oportunidade de responder. Ok? Rafaela, está com você. Obrigada, Silas. Primeiramente, bom dia, pessoal. Eu sou Rafaela, especialista de produtos na Pepperfux, já trabalho na Pepperfux há praticamente 10 anos. E hoje a gente vai fazer um bate-papo mais sobre rede ASI, né? Mostrar um pouquinho, relembrar, para quem já conhece, relembrar alguns conceitos de rede ASI. Para quem não conhece, a gente vai trabalhar um pouco com esses conceitos e mostrar também as versões, as atualizações que a gente tem tido nesse protocolo de comunicação. A gente vai conversar um pouco sobre qual é o posicionamento da rede ASI numa indústria, né, numa fábrica, que tipos de equipamentos ele é responsável por, e também o que está vindo por aí. Já existe a tecnologia, mas está se consolidando ainda, que é a nova versão, que é a ASI 5.0. Tem muito a ver com conectividade de elementos de campo, IO-Link, incluso, né, já incorporado na rede ASI. Então, tudo isso englobado aí para ser um dos pilares, também uma das tecnologias para agregar na indústria 4.0. Bom, só para a gente mostrar, só falando um pouco sobre o que a gente vai apresentar, mas não quero trazer nenhum spoiler, é mais para a gente conversar aí, estar bem apto, bem alinhado do que vai ser apresentado, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela. Change presenter. Vocês estão conseguindo ver minha tela já, Silas? Ainda assim, perfeito. Deixa eu pegar aqui para compartilhar. Você está vendo o PowerPoint? Perfeito. Estamos vendo. Está vendo a tela principal ou a tela de passagem de slides? Porque eu não consigo ver aqui. Está vendo o slide mesmo? Isso, dos slides mesmo. Ok, então. Então, pessoal, só para
deixar meu contato, né? Agradeço primeiramente aí a Associação Profibus de ter me convidado para participar. É uma honra estar aqui com vocês. E, claro, como o próprio Silas mencionou, a gente vai tirar algumas dúvidas para o final do treinamento, né, do webinar. Mas, caso surja alguma dúvida, no passar do tempo vocês precisem, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu telefone e e-mail, tá? Eu só vou arrumar aqui a tela porque eu acho que está aparecendo a tela invertida. Você sabe como eu mudo aqui a tela para aparecer a correta? Porque eu estou com duas telas. E aí está aparecendo para vocês a tela de passagem de slides, não a do slide principal, certo? Exato. Agora aqui para mim já está aparecendo a tela do slide. Slide principal, não está aparecendo dois slides, o primeiro e o próximo, não, né? Não, peraí, tá sim. Desculpe, tá sim. Você... Sharing. Aqui. Pronto. Foi agora? Ok. Agora está vendo o slide completo, né? Isso, perfeito. Perfeito. Então, se vocês quiserem meu contato, tá aqui meu contato, meu telefone, e-mail. Volto a mostrar para vocês para o final do treinamento. Depois eu mando pelo chat também para vocês anotarem se for necessário. Mas essa sou eu, né? Então, hoje a gente vai bater um papo realmente sobre ASI. ASI é uma tecnologia de protocolo de comunicação para chão de fábrica, para automação de fábrica. E a ideia dele inicial, a primeira, quando ela nasceu, né, uma protocolo de comunicação que fosse uma interface para conexão de sensores e atuadores. Então, pensando no posicionamento da rede ASI entre o grupo de protocolos de comunicação, né? A rede ASI, pelo próprio nome, né, ASI, Actuator Sensor Interface, né, interface de sensores e atuadores. Ela tem como objetivo principal conectar elementos de campo, elementos simples de campo, sensores, atuadores, principalmente sinais, quando foi desenvolvida, principalmente sinais digitais, um aberto e fechado de uma válvula, né, um monitoramento para saber se um feedback da válvula se ela está aberta ou se está fechada, para acionar um elemento de saída, né, como uma solenoide. Então, pensando no cenário dos protocolos de comunicação na indústria, a rede ASI ela se localiza na parte onde você tem um controle lógico menor, que você não tem muitos dados sendo transmitidos pela banda, e os dispositivos também são mais simples. A partir do momento que você quer trabalhar com equipamentos mais complexos, como instrumentação, por exemplo, de vazão, transmissores de vazão, posicionadores, você já vai trabalhando com outros protocolos, que é um Profibus DP, que é um Profibus PA, um DeviceNet, o Ethernet IP, para as
comunicações aí já em meio físico Ethernet, né? Foundation Field Bus. Então, a rede ASE ela funciona, na verdade, como se fosse a base do que a gente chama de pirâmide da automação. Onde fica o ASE, então? Ele fica no nível de atuadores e sensores. Então, a rede ASE ela funciona como o protocolo de comunicação mais operário para outros protocolos que vão em outros níveis numa pirâmide, né? Por que isso? Porque a rede ASE ela tem um funcionamento mais simples, um custo também mais reduzido comparado quando a gente compara com uma rede, por exemplo, Profibus, Profinet, Ethernet ou DeviceNet. Por quê? Essas redes, Profibus, Profinet, elas já tratam dados com uma maior velocidade. A rede ASE não. A rede ASE ela já trabalha com uma velocidade um pouco reduzida. Então, ela não é um concorrente de um Profibus, de um Ethernet, de um Profinet. Ela é um protocolo de comunicação, uma rede de comunicação que dá suporte para que o Profibus e o Profinet, por exemplo, tenham o objetivo deles sendo executado corretamente. Então, a rede ASE ela funciona como a rede que capta a informação do campo de alguns dispositivos mais simples e libera essa informação para protocolos de outros níveis, de níveis superiores. Junto com a rede ASE, você tem também o IO-Link. O IO-Link, em alguns momentos, foi cogitado como se fosse uma tecnologia que poderia sobrepor a rede ASE, mas nesse caso a gente vai mostrar para vocês a rede ASE e o IO-Link na próxima versão, né, nessa versão mais atual, que é a 5.0, eles estão tendo um casamento, então eles vão trabalhar em conjunto. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar, falando em indústria 4.0, com uma complexidade e uma robustez ainda maior, falando da base da pirâmide, né, que é a linha de produção, a automação de fábrica mesmo. Então, a rede ASE vai trazer uma robustez maior ainda para tratar equipamentos de campo mesmo. Então, a rede ASE, nesse caso, ela fica no nível de atuadores e sensores, no chão de fábrica mesmo, a área onde você tem hoje, atualmente, ASE e IO-Links. Então, o volume de dados aqui é mais reduzido, porque os dispositivos são mais simples também. Já no nível de campo e processo, você já tem uma instrumentação mais complexa, que demanda uma tratativa de dados ainda maior, uma banda maior, uma velocidade maior. E, por final, o nível de controle, onde você já trabalha com Ethernet industrial, Profinet, para que você consiga trabalhar todos os dados, não só para monitoramento, mas para controle. Então, você já trabalha com volume de dados próximos aí de megabytes, com tempo real de informação, você não tem delay. A velocidade a banda desses protocolos são ainda maiores. Então, só para a gente situar, porque às vezes já aconteceu comigo, e perguntarem, mas o Profibus é melhor que o ASE é melhor que o Profibus. Não existe essa concorrência de um com o outro. Eles são protocolos que podem trabalhar junto, até porque o ASE trabalha com um equipamento chamado Gateway, que esse Gateway é o mestre da rede ASE e o escravo do Profibus DP. Então, o Gateway é responsável por falar, olha, esses são os dados que os meus sensores, solenoides, atuadores estão falando nesse momento. Está aqui, Profibus. E aí o Profibus trata esses dados de uma forma mais em outro nível de campo do processo. Então, para mostrar para vocês aqui, vocês têm todo esse nível de campo, né? A rede ASE, onde você tem um gateway falando com um PLC, já em Profibus DP, por exemplo, ou Profinet, e os equipamentos de campos conectados ao sistema. Então, a rede ASE funciona realmente essa é a classificação, né? Como a gente classifica protocolos de rede. Então, aqui, a parte de nivelamento de controle, onde você tem uma quantidade de dados maior em tempo real.
a parte de instrumentação de campo, de processo, que demanda mais informações ou sinais mais rápidos, né? Que você precisa de um controle mais rápido, como vazão, por exemplo. As informações de vazão alteram de forma muito rápida. Então, é uma instrumentação que você precisa tratar com uma velocidade maior para que não haja nenhum impacto ao processo. E já no campo, no chão de fábrica, onde você trabalha com sensores, atuadores, algumas variáveis como temperatura, que são variáveis que demoram mais, são variáveis mais lentas, você pode tratar na rede ASE. A rede ASE, ela é uma rede que foi constituída na década de 90, mais ou menos, por empresas na Alemanha, que eles se reuniram e transformaram uma rede onde todos eles poderiam fabricar os produtos e poderiam ser conectados na mesma rede. Então, hoje eu posso ter um gateway de um fabricante A, um módulo de entradas e saídas em ASE do fabricante B e um sensor de válvula do fabricante C, todos na mesma rede. Então, a rede ASE ela traz esse conceito de comunicação, de topologia, de comunicação aberta, né? Tecnologia aberta. Alguns chamam de tecnologia aberta ou comunicação aberta. O que significa? Que independente do fabricante dos equipamentos que estão conectados na rede ASE, você pode ter todos eles na mesma rede. Então, a tecnologia ela é aberta. Então, o fabricante A pode trabalhar com o fabricante B, então você pode ter uma rede e o mesmo escravos diferentes conectados na mesma rede, de fabricantes diferentes. Então, é uma interface padronizada, onde você tem um chip, que se chama chip ASE, para trabalhar entre módulos, né? Você pode trabalhar com módulos de entradas e saídas, que são módulos, são mini remotas descentralizadas. Então, você puxa o cabo ASE, conecta esses módulos de forma descentralizada e você consegue, nesses módulos, os módulos falam ASE, você consegue conectar sensores PNP, saídas de contato seco, saídas transistorizadas no nível do chão de fábrica. É simples e eficiente por quê? Porque ela tem uma estratégia muito positiva de redução de infraestrutura de cabeamento. Então, no mesmo o que a rede ASE traz é um único par de cabos, que é um cabo amarelo, num parzinho de cabos azul e marrom padronizados aí com o conceito de sensoriamento, onde nesse mesmo par de cabos passa a alimentação dos equipamentos ASE e a comunicação. Então, você não precisa de um cabo multivias de 4, 5 vias aí para passar alimentação e dados separado. Não, no mesmo cabo, no mesmo par de fios, você tem dados passando, dados sendo transmitidos e alimentação também correndo para alimentar todos os dispositivos. Um resumo da rede ASE, né? Mais do que a gente já vem falando, mas ela tem uma transmissão de dados e alimentação através de um único cabo. O padrão, quando foi desenvolvida, você podia conectar até 31 escravos por rede. Ela foi desenvolvida há mais de 20 anos atrás. Você podia ter 31 escravos. Desses 31 escravos, cada um deles poderia ser um módulo, por exemplo, um módulo ASE, onde você tem 4 entradas e 4 saídas digitais. Então, com isso, 4 vezes 31, você poderia ter até 124 entradas conectadas numa rede e 124 saídas, com um tempo de ciclo mais ou menos aí de varredura por 5 milissegundos. Já na versão, na penúltima versão, antes da 5.0, né, é a versão mais consolidada hoje no mercado. A 5.0 ainda está desenvolvendo alguns produtos, então ela ainda não está totalmente instalada nas indústrias. A grande maioria hoje é a versão 3.0. A versão 3.0 ela já foi modificada para que você conseguisse conectar até 62 escravos, com 4 entradas e 4 saídas cada um. Ou seja,
você poderia trabalhar com digitais, né? Você poderia trabalhar com 248 saídas, 248 entradas. Também é possível integração de sinais de segurança, é o que eles chamam de que nós chamamos de ASI Safety. Traz os conceitos de ASI, de conexão de escravos, já com a integração de segurança. Vamos falar depois um pouquinho mais para frente, mas você consegue, ao invés de conectar equipamentos convencionais, conectar equipamentos de segurança numa rede ASI. Então, usufruir dos benefícios da rede ASI através de uma conexão mais limpa, com redução de cabeamento, e também com a possibilidade de ter um monitor de segurança integrado sem a necessidade de um PLC de segurança. Vou mostrar para vocês como também funcionaria essa topologia mais para frente. Outra coisa, existem equipamentos em ASI com graus de proteção IP65, 67, que já tem uma alta proteção contra a entrada de pós, poeiras e líquidos, e até alguns módulos especiais bastante utilizados para a indústria de alimentos e bebidas, porque é uma indústria mais agressiva com entrada de líquido pelo processo de limpeza que eles têm, com graus de proteção IP69K. Na rede ASI, até a versão 3.0, você tem alcances padrões de 100 metros, sem a necessidade, sem a instalação em um repetidor ou terminador. Já com a conexão de repetidores ou terminadores, ou extension plugs, que eles chamam também, que nós chamamos também, você pode chegar até 600 metros com 62 escravos. Ok? Então, um overview, né, do que são conectados na rede ASI. Você tem hoje os gateways, módulos I/O, atuadores, sensores, já sistemas integrados, inclusive em segurança. Fontes de alimentação são fontes específicas, porque como você tem alimentação e transmissão de dados no mesmo cabo, você precisa de uma fonte que já faça o acoplamento de dados, já tenha um sinal modulado saindo dela. Alguns acessórios de conexão, como conectores para o tipo de cabeamento ASI especial que a gente vai mostrar. Então, a rede ASI ela engloba bastante dispositivos para o nível de campo. Desculpem. Então, como eu falei para vocês, a rede ASI ela vem evoluindo, ela passou do primeiro desenvolvimento na década de 90 aproximadamente, que ela veio com a primeira versão que se chama versão 2.0. A versão 2.0 ela só tinha 31 escravos, então 31 escravos com 4 entradas, 4 saídas digitais. Veio a versão 2.1, que é a segunda versão da rede ASI. Aí ela já dobrou a capacidade de escravos, foi para 62, incluiu-se também sinais analógicos. Mas sinais analógicos, eu posso então colocar um equipamento de vazão numa rede ASI? Você pode. O problema é que a rede ASI ela tem uma velocidade mais lenta comparada com processos com variáveis muito rápidas. Então, o que a gente recomenda? Sinais analógicos, nesses casos, sinais analógicos de variáveis mais lentas, algum posicionamento linear ou rotativo que seja numa velocidade mais reduzida, ou um sinal de temperatura como uma PT100, por exemplo, que uma temperatura, por que eu falo variável lenta? São variáveis de processo, né, como temperatura, por exemplo, que para ela variar de um grau para outro, não acontece bruscamente, né? Então, você tem uma certa velocidade, que uma velocidade de 5 a 40 milissegundos de varredura, cobre essa variação de valores na variável de processo. Já em 2001, aproximadamente, já houve a integração de ASI para segurança, para instalações de safety, para instalações com NR12, onde você poderia colocar os próprios escravos ASI já teriam SIO, PL, a categoria,
para serem instalados em instalações de segurança, ou módulos com entradas seguras, né? Onde você tem um módulo para entradas e saídas, só que o que você conecta nele são equipamentos de segurança, como uma botoeira de segurança convencional, que você conecta nele e ele fala com a ASI. E aí, mais para frente, teve a versão 3.0, desculpe, que trouxe, além de 4 entradas e 3 saídas, trouxe 62 escravos, 4 entradas e 4 saídas. Então, você consegue ainda aumentar a quantidade de saídas. E aí teve a ASI Power 24, não é tão comum você ver instalações, mas ela acaba tendo uma redução aí de custos para pequenas redes até 50 metros. Então você tem algumas máquinas, não necessariamente processos, mas algumas máquinas que você quer conectar os dispositivos de entradas e saídas, você não demanda tanto cabeamento, né, para a rede ASI, para o tronco da rede. Então, utiliza-se o ASI Power 24. E aí, há 2 anos atrás, aproximadamente 2 a 3 anos atrás, nós tivemos o lançamento da nova versão de rede ASI, que foi a ASI 5.0. A ASI 5.0 ela traz alguns novos conceitos, maior autonomia, quantidade de escravos, velocidade, comprimento. Então, o principal sacada do ASI 5.0 foi para trazer, ela já trazia alguns benefícios da indústria 4.0, que é a conectividade, o diagnóstico, mas melhorar isso, né, otimizar isso e trazer uma maior robustez e conectividade de outros dispositivos também, não só analógicos, digitais e de segurança, agora também IO-Link. Hoje em dia, com a indústria 4.0 se fala muito em IO-Link, né? Então, a rede ASI, ela não tem intenção também de ser um concorrente do IO-Link. Então, por isso, se incorporou o IO-Link na rede ASI. Então, ao invés de você ter módulos para entradas e saídas digitais, analógicas e safety, agora você também tem módulos com masters, né, que a gente chama masters, para conectar dispositivos IO-Link. Então, agora você tem digitais, analógicos, de segurança e IO-Link. E o que mais ela trouxe? Então, ela trouxe, antes você tinha 4 bits para entrada, 4 bits para saída. Agora você vai trabalhar com 16 bits por escravo. Então, você tem um maior pacote de dados para trabalhar. Os diagnósticos para os equipamentos de campo, os equipamentos de campo em ASI 5.0 vão ser mais inteligentes, então terão mais informações de diagnósticos, até vindo também do IO-Link, porque o IO-Link trabalha com sensoriamento, com equipamentos mais inteligentes, que te falam a vida útil dele, o tempo de operação dele já em horas, temperatura que ele está trabalhando, se for um sensor fotoelétrico, ele te fala se a lente está suja, se a lente está limpa. Se for um sensor ultrassônico, ele já te fala se existe um ruído no ambiente que está atrapalhando ele. Então, o rede ASI vai te trazer um diagnóstico muito maior, até porque incorpora o IO-Link também nele, então você vai ter um diagnóstico muito maior e individual por dispositivo conectado. Então, vai integrar o IO-Link, você vai ter mais dispositivos. Antes você está trabalhando até a versão 3.0, você trabalha até com 62 escravos. Na versão 5.0, você já trabalha com 96 escravos, inclusive escravos de segurança. Um tempo maior de ciclo, né? Porque você dependendo se você trabalha com dispositivos digitais, analógicos, ou numa rede mais cheia, com próxima de 62 escravos, quando você fala de 3.0, você já trabalha na casa aí de 20 a 40 milissegundos. A rede ASI 5.0, se você trabalhar até com 24 dispositivos digitais, você tem um ciclo aí de varredura de 1.2 milissegundos, então traz uma velocidade maior, até porque traz mais dispositivos, então você precisa de uma velocidade maior. Então, é legal porque por que mais diagnósticos, por que mais bits, por que mais
conexões. Então, a rede ASE, além dela vai poder também ter mais 200 metros sem o repetidor, a rede ASE ela vai trazer uma maior robustez, então ela vai ser uma rede mais robusta, vai permitir a conectividade de mais escravos, então com isso demandam-se mais informações, mais velocidade para você conseguir captar todas as informações, e o legal é que ela é compatível com as outras versões, então se você estiver trabalhando com uma rede ASE 5, um gateway ASE 5 e quiser conectar outro dispositivo, já tenho aqui um dispositivo 3.0, é compatível? É compatível, o cabeamento é o mesmo, o gateway é um gateway mais avançado que fala a língua do 3.0, do 2.1 e do 2.0, então é compatível. Então, a ideia do ASE 5.0 não é criar uma nova rede, mas não, uma rede mais robusta, que mantenha a mesma simplicidade de infraestrutura, de conectividade, mas que tenha uma otimização de diagnósticos, que a gente sabe que a indústria 4.0 precisa, vem com o conceito de transparência, uma comunicação mais rápida, um diagnóstico das informações de campo para você criar um sistema de manutenção preditiva, nem preventiva, preditiva. Então, a ASE 5.0 traz essa otimização em diversos tópicos, desde aumento de cabeamento e de comprimento e de quantidade de escravos, até dos dados. Antes você trabalhava com 8 bits, agora você está trabalhando com 16 bits por escravos. Incorporou o IO-Link, pode ter até 32 bytes por escravo, dependendo do módulo para IO-Link, por exemplo. Então, aqui eu fiz uma pequena tabela, né, onde mostra as diferenças entre as versões e traz, porque a versão 5.0, o legal deles também é que agora você vai poder ter módulos, ao invés de 8 entradas e 8 saídas, você pode ter um único módulo que seja de 16 entradas, ou um único módulo com 16 saídas, ou um módulo para entradas IO-Link, que aí acaba, como o pacote de dados é maior, você acaba reduzindo a quantidade de escravos, de dispositivos conectados. Mas te dá uma flexibilidade maior, você pode brincar um pouquinho com os bits e bytes nele para montar a rede da forma que melhor se aplica para aquela aplicação. Isso referente ao ASE 5.0, tá? Falando em topologias da rede ASE, seja qualquer versão, são topologias muito flexíveis, o que a gente chama de topologias abertas. Por quê? Porque você pode, desde que você respeite as distâncias e particularidades de uso de repetidor e terminadores, você pode montar a rede numa topologia linear, você pode montar uma rede numa topologia estrela, árvore, anel, e trabalhar em conjunto com elas, desde que você respeite as distâncias e o uso dos terminadores e repetidores. Como que a gente utiliza na arquitetura, né, os repetidores e terminadores? Uma rede ASE convencional, essa aqui é uma rede ramificada, né? Ela tem o tronco linear e tem os ramos, ou derivações, ou distribuições. Cada indústria chama de uma forma, né? Eu costumo chamar de derivações, mas alguns falam linear com ramificações, né? Então, você tem um tronco linear e os ramos, né? Então, aqui você tem 100 metros. Então é 100 metros só no tronco? Não, é 100 metros. A soma, 100 metros significa a soma do tronco com as derivações. Então, se aqui eu tenho 40 metros e aqui 10, então aqui é 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui já não, se fosse esse o caso. Então, imagine que fosse 50 metros e cada uma 5, né? 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Então, aqui poderia, por exemplo. Então, essa soma aqui, tanto dos troncos quanto das ramificações, não podem passar de 100 metros. Rafa, passou. O que eu preciso fazer? Você pode utilizar o terminador, ou extension plug. Ele fica no final da rede. Então, é 100 metros até mais ou menos aqui, 100 metros para trás do terminador. Não, Rafa, eu preciso de 300 metros. Você pode utilizar repetidores, onde você tem 100 metros até o repetidor, depois do repetidor mais 100 metros, depois do repetidor mais 100 metros. Então, pode somar até 300 metros.
Você também pode trabalhar, não é tão comum, mas você também pode trabalhar. Por que não é tão comum? Porque a rede ASI até 3.0, ela permite 62 escravos. Então, não é muito comum passar de uma rede de até 62 escravos distribuídos na planta ser mais do que 400 metros. Geralmente, eles estão muito próximos um do outro. Então, o que conta mais acaba sendo as derivações. Então, não passa geralmente muito de 200 metros. São raras as vezes que eu vi já próximo de 300 e pouquíssimas vezes mais do que 300. Mas se você precisa conectar, você está trabalhando com 62 escravos, vai distribuir a rede de forma até 400 metros, também é possível trabalhar com repetidores e terminadores em conjunto. Então, você consegue ainda uma extensão maior ainda. Uma coisa importante, todo repetidor ele acompanha uma fonte, o terminador não, tá? Então, o que acontece aqui, por exemplo, mais fácil mostrar para vocês. Aqui no mestre, que é o gateway, ele vai com uma fonte ASI. Essa fonte ASI ela é responsável por alimentar o trecho até o repetidor. Do repetidor para frente, você também tem uma fonte ASI. Essa fonte ela é responsável por alimentar até esse trecho. E assim por diante. No terminador, não. O terminador ele utiliza a mesma fonte ASI. E ele vai para o final da rede. Se eu precisar de 600 metros, eu particularmente nunca vi uma rede fisicamente instalada com 600 metros, 10 anos de experiência, nunca precisei chegar a esse momento. Geralmente o que acontece? O pessoal acaba preferindo, até pela quantidade de cabos, eles fazem alguns cálculos pela passagem de cabos, eles acabam dividindo entre duas redes, né? Mas como chegar até 600 metros? É possível? É possível. Você trabalha com repetidores e terminadores em conjunto também. Até mais de um repetidor por rede. Desculpa, mais de um a dois terminadores por rede. Você pode trabalhar com mais ainda. Um negócio legal da rede ASI, que além de ser um par de fios, foi criado esse conceito de cabo chato. E para um cabo chato, ele tem esse formato trapezoidal aqui, a conectividade do cabo marrom e do cabo azul, que é o positivo e negativo da rede ASI. E eles criaram um conceito de derivadores com cabo chato, com conectores vampiros. Por que vampiros? Porque eles têm esses dois dentinhos aqui de metal, que parece o dentinho de vampiro, e eles mordem o cabo. Então como é que eu faço para não, em vez de morder o azul, eu mordo o marrom e acabo invertendo a polaridade dos cabos e dou um curto na minha rede? Por isso foi criado esse formato trapezoidal no cabeamento ASI, para evitar a inversão na hora que você passar, então ele só encaixa nos conectores de uma posição só, então você garante a conexão correta do positivo e do negativo sem ocorrer a inversão aí, curtos-circuitos. Então, o legal do ASI é que além de ser um par de fios, então você sai lá do painel, puxa um cabo até os dispositivos, um único cabo, ao invés de centenas de cabos para cada dispositivo de campo, você puxa um único cabo e conecta ele de forma muito rápida. Você não precisa ligar em terminais, não, você tem uma conectividade vampira, com terminais vampiros, você só parafusa e ele já conecta, ele morde o cabo. Mesma coisa para tirar, é muito mais prático. Então aqui as topologias possíveis, né? Estrela, que você tem diferentes saídas pelo gateway. A linear, que você conecta os escravos já direto no tronco. A linear ramificada, que você tem um tronco e os ramos. E a árvore, né? Que você tem como se fosse vários ramos em ramos até já. Você tem o tronco e as derivações. Já para o ASI Safe, né? O ASI de segurança, o ASI Safety. A rede ASI traz os benefícios, a rede ASI Safety já traz os benefícios da rede ASI e permite que você conecte dispositivos safety. Como? Você tem os dispositivos ASI, o Gateway ASI e o monitoramento de segurança. Esse monitor de segurança, pessoal, eu recebi aqui uma informação que vocês não estão
contato aqui disse que não está conseguindo me ouvir. Vocês podem só responder no áudio não, desculpe, no chat, se vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, está todo mundo me ouvindo? Ok. Acho que deve ter sido alguma falha só na conexão, mas se não me ouvirem, podem me chamar, tá bom, pessoal? Voltando aqui para a apresentação, pessoal. Nós temos o Gateway, que é o mestre da rede ASI, a fonte ASI, e um monitor de segurança. Esse monitor de segurança, ele funciona como uma programação padrão. Você faz uma programação, padrão não, desculpa, uma programação customizada, você faz de acordo com a sua máquina e incorpora, carrega nesse monitor de segurança. Então, para quem conhece um pouquinho de safety, geralmente vocês precisam para uma instalação de segurança, de NR2, você precisa de um PLC de segurança. No caso do ASI, ele já incorpora todas as conexões dos cabos do conector Vampiro, e você pode utilizar esse monitor de segurança ao invés de um PLC, porque toda a lógica de programação, se passar alguém na cortina de segurança, a máquina tem que parar, se alguém apertar a botoeira de segurança, a máquina tem que parar. Essa lógica você pode fazer toda aqui, fica carregada. E eles têm saídas seguras saída de relé de parada de emergência. Ah, não, Rafa, eu não tenho equipamentos, já tenho algumas botoeiras, algumas cortinas de luz aqui no meu estoque, mas eu quero ASI. É possível conectar cortinas, botoeiras não ASI, mas safety? No ASI Safety, sim. Você trabalha com módulos de entradas e saídas seguras e conecta esses dispositivos nos módulos. Os módulos falam em ASI, os módulos tratam esses dados da cortina, por exemplo, e passam para o monitor de segurança. Resumo dos benefícios da rede ASI. Como vocês podem ter percebido aí pela topologia, pelos meus comentários, ela traz uma simplicidade maior, uma redução de cabeamentos, consequentemente, redução de custo, de bandejamento, de cabos, de mão de obra, da hora de mão de obra para passar todos os cabos. Então, você traz esse benefício de um único cabo transmitir e alimentar, então não precisa de um segundo ou terceiro cabo. Você tem, de forma em tempo real, o monitoramento de cada escravo. Por quê? Porque cada escravo, ASI, ele tem um chipzinho. E nesse chip você endereça ele. Então, se tiver alguma falha, alguma anormalidade, ele informa isso para o gateway. Então, você sabe onde está acontecendo a falha, porque no gateway aparece no display, endereço 16B está com curto-circuito, está com curto-circuito na solenoide. Então, você vai direto na solenoide e altera lá a bobina, por exemplo. Então, te traz uma densidade de segurança muito maior, porque comparado com uma topologia ponto a ponto, né, para chão de fábrica, onde quando acontece uma falha, você tem que primeiro descobrir onde a falha está, para depois descobrir o que fazer. Não, o ASI ele já te fala onde a falha ocorre. Então, traz essa conexão, esse diagnóstico mais elevado, né? O painel acaba sendo reduzido porque só vai um gateway e a fonte, o resto é tudo descentralizado no campo, você puxa o cabo e no campo você conecta as remotas, as mini remotas I/Os para a conectividade dos instrumentos, dos dispositivos de campo. A troca, você tem uma maior uma rapidez maior, uma velocidade maior na manutenção, porque a troca ela pode ser feita a quente, você não precisa parar a sua rede para fazer a manutenção. Ele é totalmente, você despluga pela conexão do Vampiro, você despluga e a rede continua operando, passando para os outros escravos, você faz a manutenção naquele escravo de forma online, sem precisar parar a rede para fazer a manutenção. Então, você acaba facilitando aí a troca de escravos. Por isso, onde a gente tem
escravos de campo? Em todas as indústrias, automotivo, papel celulose, máquinas transportadoras, principalmente em máquinas onde você tem uma gama de sensores muito grande e passar um cabinho para cada sensor, isso vai demandar uma quantidade de cabo, de espaço, de bandejamento muito maior. O ASI, ele traz essa descentralização de você passa o cabo e vai conectando os sensores nesse cabo. Então, isso traz um benefício muito grande para as indústrias automotivas, papel e celulose, linhas de transportadoras, máquinas, alimentos e bebidas, né? Para, por exemplo, unidades de limpeza aí de SIP, né? Que você tem várias válvulas conectadas, você puxa um cabo ASI só para todas e conecta elas. E açúcar e álcool, que é um dos mercados aí, ó, na verdade, essa semana era para a gente estar participando da FenaSucro, e infelizmente por causa da pandemia a gente não pôde. Então, açúcar e álcool é um mercado muito grande. O Brasil, por muitos anos, foi o primeiro maior fabricante de açúcar no mundo. Hoje ele está em segundo, com a China em primeiro. Então, a indústria de açúcar e álcool é muito densa no Brasil, é uma indústria que só vem crescendo também e é uma das maiores usuárias de rede ASI pela facilidade de conectividade dos equipamentos de campo. Então, mostrar para vocês até um pouco de açúcar e álcool, onde usa a ASI em açúcar e álcool, principalmente em válvulas. Vocês podem ver aqui nessas válvulas, a gente tem o sensor que já opera em ASI, ele já fala a língua do ASI, então você conecta por um cabinho só o ASI, no próprio sensor já tem a conectividade da solenoide, então pelo cabo ASI você já consegue o feedback da válvula e acionar a solenoide também. As instalações ficam bem mais limpas, como vocês podem ver, é um único cabo passando para todas as válvulas. Ah, mas Rafa, acontece se acontecer por acaso de entrar água no cabo, o que acontece com as válvulas? Se você teve a entrada de água ou um curto-circuito, não necessariamente no sensor, que acabe puxando as válvulas, você acaba tendo um curto e uma parada indevida no processo. O que fazer para deixá-la ainda mais robusta? Por isso que a gente criou um produto chamado protetor de segmento, onde você conecta a rede ASI ao protetor de segmento e as válvulas em cada espura, em cada ramificação. Essas ramificações são protegidas, então o que acontece? Se acontece um curto em uma das válvulas, você protege as outras não entram em falha. Então, por exemplo, aqui você pode ver que eu vou dar um curto-circuito nesse botãozinho aqui, nesse sensor de válvula, eu dou um curto, ele falha, indica e mostra a falha. O que acontece na vida real quando você não usa protetor de segmento e dá falha em uma das válvulas, todas caem. Esse gateway, ele fica em falha, você não sabe qual a válvula que deu problema, então você acaba tendo um pouquinho mais de tempo para encontrar qual é o ponto que está com curto-circuito. Já o protetor de segmento, ele traz uma maior robustez e uma maior velocidade na tratativa de reconhecimento e resolução de falhas, né, de problemas. Então, aqui ele dá a falha, essa falha não se multiplica para os outros, e também você sabe qual a falha que está, em qual escravo que está tendo falha naquele período. Ok? E para as destilarias, por exemplo, que você trabalha com uma área classificada, né, uma atmosfera explosiva, é possível utilizar ASI? Sim, é possível você utilizar ASI através de uma solução onde você trabalha com módulos ASI e barreiras de segurança intrínseca. Você pode ter o ASI passando para as barreiras, para os módulos, e conectado às barreiras e os módulos, você tem sensores na MUR. Então, essa solução aqui, por exemplo, você pode ter até 6 válvulas e utilizar só 3 escravos, 3 endereços. Então, numa rede ASI, aí você dobra a capacidade com essa solução aqui que a gente desenvolveu. Pessoal, é isso. Acho que agora são 10h58, quase que eu não chego às 11, mas estava combinado. Eu vou abrir agora para as perguntas, se o Silas puder me auxiliar nessa jornada de perguntas, eu posso responder. Acho que não sei se está aberto para o áudio, mas vocês podem mandar pelo chat que tem aí de questions.
Oi, Rafaela, já tem aqui algumas perguntas. Algumas, de Perfeito. alguma forma, foram comentadas durante a tua apresentação. Então, a gente tem um aqui do Gabriel de Oliveira. Ele está perguntando como faço para atualizar o Triase para o ASI 5.0. Perfeito. Deixa eu só arrumar o meu áudio aqui que está um pouquinho. Muito legal sua pergunta, Gabriel. Quem manda na rede é o mestre, ou o gateway, né, que alguns chamam. O mestre é quem define qual a versão da rede. Se o seu mestre hoje ele é 3.0, para a sua rede se tornar 5.0, você tem que utilizar, não existe um firmware, né? Até porque envolve também o hardware dele que alterou. Então você tem que alterar o modelo de gateway para transformar a sua rede numa ASI 5.0. A partir do momento que você tem uma rede 3.0, você pode falar com escravos 3.0, 2.1 e 2.0. Se você tem uma rede 5.0, a 5. Ou seja, você tem um gateway 5.0, você fala com qualquer escravo. Respondido? Legal. Obrigado, Rafaela. Uma outra questão do Blanco, do Roberto Blanco, é um ASI 3.0, ele aceita escravo 2.0 ou 2.1, ou é exclusivo para escravos 3.0? Perfeito. Professor Blanco, do Senai de Santos. Bom dia para o senhor. Um mestre ASI 3.0, um gateway ASI 3.0, eu costumo fazer uma analogia um pouco simples, mas o ASI 3.0 é como se ele falasse português, inglês e espanhol. Então, é como se ele falasse 3.0, 2.1 e 2.0. Então, ele conhece a língua de todos os escravos, de todas as versões anteriores e atuais a ele. Por exemplo, o ASI 3.0, então, ele consegue aceitar e reconhecer os escravos 2.0, 2.1 e 3.0. O que vai acontecer, por exemplo, que a 2.1 e a 3.0 já tem o endereçamento até 62 escravos. A 2.0 tem endereçamento até 31 escravos. Então, o que acontece? Se você plugar num gateway 3.0, um escravo 2.1 ou 3.0, ok, sem dificuldade nenhuma, ele vai endereçar de 1A a 31A ou de 1B a 31B os escravos. Agora, se você conectar um escravo 2.0 numa rede 3.0, acontece que o escravo ele não tem essa diferença entre A e B. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai consumir dois endereços, perdão. Então, se você conectar na rede ASI 3.0 um escravo 2.0, ele vai consumir dois endereços ao invés de apenas um, mas ele reconhece. Excelente. Pergunta do Gabriel também, a integração com o IO-Link, se ela ocorre só na versão do ASI 5.0. Sim, a integração do IO-Link ela se dá com a versão 5.0, traz essa tecnologia no 5.0. Se eu não me engano, algum fabricante, não a Pepperfux, fez uma versão que envolve um módulo que conecta a IO-Link na versão 3.0, porém ele consome acho que 4 ou 5 endereços, então acaba sendo, você perde muito da autonomia da rede ASI. Mas oficialmente, quem trouxe o ASI IO-Link para um endereçamento só foi o ASI 5.0. O Bruno Rolfersen, nosso colega Bruno, está perguntando se existe protetor de segurança para cabo chato. Muito boa sua pergunta, Bruno. Não, nós não temos para cabo chato, porém, a borrachinha dele, em vez de entrar com cabo redondo, a gente muda a borracha do prensa-cabo, que aí tem o formato certinho do cabo chato, e aí ele entra, prensa, sem precisar, sem correr o risco de entrada de água ou pó. É possível ligar o cabo chato no protetor de segmento, só que aí você só tem que alterar a borrachinha do prensa-cabo.
que é uma borracha especial, mas é possível. Excelente. O Tiago Souza, ele pergunta para a gente aqui, ele faz uma consideração inicial, eu vou fazer a reprodução disso, falando em levantamento, no caso em orçamento, né? Gateway com rede grande, usar 2 gateways, né? Na verdade, quais as orientações que vocês poderiam nos dar, mais confiança, mostrar que é melhor usar ASI e não sinais discretos. Quero dizer, avaliando tudo, pessoal, tecnicamente, capacitado, preço do gateway ou cartão discreto, né? Talvez uma questão mais ampla, você pode dar um highlight e talvez depois, até no particular, mandar mais alguns dados para o Thiago, por favor. Acho que a gente direciona mesmo, Thiago, não vou entrar muito nas minúcias qual a forma de convencimento para utilizar o ASI ao invés da topologia ponto a ponto, mas uma dos principais benefícios, a gente discutiu aqui, mostrou para vocês um dos slides dos benefícios da rede ASI, você pode até tirar desse slide principal, mas sendo muito sincera, qual é o principal benefício em questão de custo? Redução de cabeamento. Por mais que pareça, cabo é mais barato, se você coloca cabo em grandes quantidades, a gente está falando de uma rede ASI 3.0, você consegue conectar 248 sensores e 248 saídas. Imagina, então, a gente tem 500 aí, por mais de 498 dispositivos, 496 dispositivos de campo. Imagine 496 cabos, cada cabo de, sei lá, de 20 metros. Você está falando aí de uma quantidade de 10 mil cabos, 10 mil metros de cabos, ao invés de um único cabo de 100 metros passando e distribuindo de forma mais estratégica. Além disso, não só o custo do cabo, mas quantas horas você leva para passar 1.000, 10 mil cabos, ao invés de passar um único cabo de 100 metros para distribuir os sensores. Então, principalmente em custos, cabeamento, falando na hora de montar, não estou nem falando da parte de diagnóstico, de tempo de manutenção que ele vai levar para diagnosticar a falha, estou falando de cabeamento de homem-hora mesmo. Então, você tem uma redução de 50% de cabos, no geral, no contexto geral, e, consequentemente, no mínimo 50% de redução de mão de obra, de horas de mão de obra. Então, só isso, além dos benefícios que a gente mostrou aqui, de conectividade mais rápida, manutenção mais rápida, isso envolve os custos pós-instalação, né? Um pouquinho mais difícil de mensurar, mas reduz tempo de manutenção, deixa a manutenção mais rápida, mais estratégica. Falando no projeto mesmo, que é o que mais fica mais visível, a redução de cabeamento e mão de obra, e horas de mão de obra. Tá? Legal. O Rogério Cardoso, né, ele está questionando sobre qual a ferramenta para análise de rede ASI. Existem diferentes ferramentas. A que a Pepper utiliza se chama VAS Analyzer, é uma ferramenta de análise de rede. Você tem um dispositivo móvel, ele não é um para cada rede, não. Ele é uma maletinha que você anda com ela, tem um CDzinho de instalação, e você analisa os escravos as redes de forma individual. Então, se eu posso ter 10 redes na minha planta e uma única maletinha dessa, eu faço análise individual de cada uma num dia, por exemplo. O Carlos Paiva, ele está perguntando sobre se é necessário trocar a fonte também para o Master 5.0. Provavelmente não, eu só não vou conseguir te dar a certeza, porque os dispositivos ASI 5.0 ainda não foram lançados completamente. Então, ainda
como eu não faço parte do desenvolvimento, eu ainda não posso te dar essa certeza. O que eu posso te dar certeza é que o endereçador já mudou. Agora, a fonte, não posso te dar tanta certeza ainda, porque é uma rede que foi lançada há 2 anos e eles estão desenvolvendo os produtos ainda. Ok. O Cláudio Romero, ele pergunta o uso de versões anteriores a 5.0 se degrada o desempenho geral da rede. Não desempenho, mas provavelmente a quantidade de escravos. Assim como o 2.0 acaba consumindo 2 escravos da rede ASI 3.0, provavelmente um escravo 3.0 vai ter alguma alteração. Não posso te dar tanta certeza também, pois a gente ainda não tem nenhuma instalada, nunca mexeu ainda num gateway, mas pode ser que sim, que reduza a quantidade de escravos, a capacidade total de escravos. Legal. O Renato Ribeiro está perguntando se a questão da construção de lógica ASI 5, né, que ocupa 16 espaços na lógica de bytes, ou é configurável, se é possível configurar. É configurável, ele sempre ocupa 16, mas se ele vai ser só para entrada ou só para saída, é configurável. O Guilherme Dourado está perguntando sobre qual o modelo de protetor de rede ASI. Estou mandando aqui. Será que eu consigo? Não estou conseguindo mandar. Vocês receberam aí? Deu. Deixa eu ver se eu mandei aqui. Send to all. Ele é um modelo de. Vou ver se eu consigo o link aqui, já mando para vocês também. Mandar. Acho que eu mandei na pergunta errada. Cadê o protetor de segmento? Se não, também Achei. Isso, beleza. Achei. Pronto, mandei. Joia, excelente. Aí, vamos partindo para a última pergunta, então, do Bruno também. Se uma saída, em uma saída do protetor de segmento, se ele consegue ligar mais de um instrumento fazendo segmentos protegidos, né? Aí ele põe uma observação, claro que perde a funcionalidade de segurança individual, mas estaria protegendo os outros segmentos. Entendi. Você quer colocar mais de uma válvula por SPUR, provavelmente, né? O protetor de segmento, a gente recomenda um escravo por segmento, primeiro, principalmente pela segurança individual de válvula, senão você acaba comprometendo mais de uma, mas também pela limitação de corrente. Ele tem uma limitação de corrente individual, vai depender do escravo que você vai conectar nele e da corrente que ele consome. Mas provavelmente você só vai conseguir um escravo por SPUR, dependendo do consumo normal aí, seja falando já do sensor da Pepper, né? Um escravo, um endereço por SPUR é o ideal para que você não tenha problema. Porque se você tiver colocar mais de um, pode ser que ele acuse como curto-circuito por ter ultrapassado a corrente que ele analisa como superior à de segurança. Ok. Bom, mais uma vez queria agradecer a Rafaela pela brilhante apresentação, né? Agradecer a participação de todos, o interesse nos temas das tecnologias da PI Brasil, né? Da PI, e convidá-los a manter aí
contato no nosso site, através das redes sociais, para os próximos eventos, né? E eventualmente alguma questão que a gente não respondeu aqui, eu vou passar para a Rafaela e ela também responde diretamente no e-mail dos colegas, ok? Então, mais uma vez, obrigado, Rafaela. Um bom dia para você. Se você tiver alguma palavra de final de despedida aí dos nossos colegas. Não, eu só agradeço. Agradeço mais uma vez, Silas, pelo convite. E, pessoal, eu vou deixar aqui mais uma vez o meu... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vou mandar aqui no chat o meu e-mail e telefone, também é WhatsApp, então se preferirem podem mandar mensagem no WhatsApp. Sei que às vezes tá na correria, tá lá na planta, podem mandar, se quiser mandar foto, vídeo ou discutir, eu mandei aqui meu contato. Sinta-se à vontade para mandar um e-mail ou mensagem ou me ligar mesmo, tá bom? Eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Obrigada por estarem aí nessa manhã conosco e por fazerem perguntas, assim, foi bastante interatividade aí. Muito obrigada. Bom dia a todos. Até um próximo evento. Obrigado. Obrigada.